Boa noite, brasileira, brasileiro aí do outro lado, interessado em saber como se comportou o mercado financeiro de olho nas grandes economias e de olho aqui no Brasil. Nas principais bolsas, este saldo do dia 23 de agosto de 2021 foi bastante positivo. Aqui no Brasil, você sabe, a Bolsa Brasileira não faz parte deste seleto grupo. Bolsa Brasileira amargou perdas novamente, foi retomado o ritmo de perdas desconectadas do exterior, que tem sido a tônica, foi na semana passada, mas que já não é de hoje, né? Há semanas isso tem acontecido. Chovendo molhado, né? Chovendo molhado porque segue o risco fiscal latente e segue, e mais importante foi esse risco hoje no pregão brasileiro, o risco político, para a gente desnudar o pano de fundo desta primeira sessão da semana. A gente precisa primeiro dar alguns passos atrás, alguns passos lá para o começo do mês de agosto, foi quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tornou alvo do inquérito que apura as fake news o presidente Jair Bolsonaro. O inquérito busca dar nome aos bois de uma milícia digital focada em algumas coisas, dentre as quais arruinar reputações, espalhar mentiras fantasiadas, travestidas de opinião e fomentar apoio popular a um golpe do presidente Jair Bolsonaro em outros poderes constituídos, sejam os governadores e sejam especialmente o poder constituído pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro poderia ter escolhido um caminho mais republicano, contestar isso na justiça, esperar o desenrolar das investigações e se defender se caso fosse de fato acusado de alguma coisa. Não foi o caminho que ele seguiu, ele preferiu seguir o caminho do confronto. O presidente Bolsonaro, como você sabe, enfim, agora um passo para trás, nem tão profundo assim, 72 horas atrás, o presidente Bolsonaro então entrou com um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, apresentou esse pedido no Senado. Ao fim e ao cabo, não vai dar em nada isso, né? A gente sabe que não vai dar em nada, o Pacheco já falou que não vai aceitar esse pedido, que não vê cabimento, que é preciso focar no que importa ao país, recuperação econômica, vacina, reformas. Porém, ao fim e ao cabo também, atrapalha, né, o andamento das próprias reformas. Afinal de contas, o cenário político fica ainda mais tenso, nervoso, brigado, e com isso as perspectivas que já são consideradas pequenas de aprovação de algo efetivo em termos de reforma administrativa e tributária, essas perspectivas vão ficando ainda menores. É difícil crer, tem ficado cada vez mais difícil crer que alguma coisa de fato vai ser aprovada até novembro. Vamos ver se sai alguma coisa na reforma do IR. Com isso, enquanto o presidente Jair Bolsonaro acalentava a sensação de risco, era acalentada a subir a projeção de inflação aqui no Brasil, projeção de inflação subindo pela quinta vez seguida para 2022 na pesquisa Focus 2022, que é o tal do horizonte relevante na política monetária do Banco Central. Subiu mais uma vez, um pouquinho mais para longe da meta de inflação. A meta de inflação é de 3,50 para 2022, subiu agora de 3,90 a projeção para 3,93. O que pega é o seguinte, né, gente, já está subindo os juros, o Banco Central já falou que vai fazer, ele segue repetindo, vai fazer o que for necessário para controlar a inflação, mas o mercado não tem acreditado que a inflação ainda assim vai arrefecer, né? O que pode ensejar juros subindo para patamares ainda mais altos do que aqueles que o Banco Central já admite. Próxima reunião sobe 1 ponto. Ou será que sobe mais? Até o fim deste ciclo de alta, as projeções médias estão ali na casa de 8,5, coisa e tal. Ou será que vai subir ainda mais até o fim deste ciclo de alta o patamar da Selic?
Por que sobe os juros para controlar a inflação? Sobe, por exemplo, para conter a saída de dólares do país. Hoje o dólar, aliás, não subiu porque estava lá fora uma baita pressão de queda com ganhos. O dólar fechou o dia rigorosamente no 0 a 0 aos R$ 5,38, cravadinho no mesmo patamar de preço com que abriu o dia. Como sobe o dólar com os juros subindo tanto? Com risco subindo ainda mais, com o investidor com medo de colocar seu dinheiro aqui no Brasil, investidor pessoa física, investidor institucional, tem retirado dinheiro da Bolsa Brasileira. O gringo é quem tem sustentado, né, nessa onda de apetite por risco dos estrangeiros, com ainda liquidez bastante farta, acaba respingando alguma coisa por aqui. Mas o pessoal escolado com o Brasil está espirrando. E o que acontece? Mercado futuro de juros apontando para cima de novo, segue a brincadeira de gangorra acalentada pelo presidente Jair Bolsonaro, embalada pelo presidente Jair Bolsonaro entre bolsa e mercado futuro de juros. Sobe a perspectiva, os juros lá na frente tomam o caminho de alta, isso encarece o custo de capital projetado para as empresas, o seu valor trazido para o presente, o valor de mercado acaba sendo embicado para baixo, isso é refletido nas ações. Sobe a perspectiva de juros, aumenta a produtividade da renda fixa, apanham as ações. O Ibovespa não caiu tanto quanto poderia ter caído, aliás, com 58 das suas 84 ações no vermelho, graças às ações da Petrobras, beneficiadas por uma disparada, aliás, de 5%, mais que 5% dos preços do petróleo. Subiu 5% o petróleo, subiu cerca de 3% a ação da Petrobras, Ibovespa apontando 0,5% para baixo. Não caiu tanto também, porque se sobe juros, sobe o preço do crédito, vai crescer menos a economia? Provavelmente vai crescer menos, o potencial de crescimento vai sendo achatado. Para os bancões, mais juros, crédito mais caro, mais receitas, ações dos bancos também amorteceram o tombo. Não à toa, lá na rabeira do índice estava, por exemplo, na lanterninha, a ação das lojas americanas, uma queda na casa dos 6%. As lojas americanas dependem, evidentemente, de consumo fato, o que é permitido com crédito, que deve ficar mais caro para assim aumentar suas receitas. Apanhou também a ação da B3, ali mais de 3%, com esse peso importante da perda de atratividade do mercado acionário. Começou como acabou, essa semana promete ainda emoções, né? No parque de diversões, gangorra não é o brinquedo mais emocionante, mas tem sido. Promete essa semana continuar nesse ritmo. Sobre esses riscos em alta, te convido a acessar aqui no nosso canal do YouTube, se você estiver acompanhando. Se não, dê um pulo no canal do YouTube, se estiver acompanhando esse vídeo aqui pelo Instagram, ou se estiver acompanhando a versão em podcast do nosso saldo do dia, dê um pulo lá no nosso canal, no YouTube, ou então no Facebook, ou no Twitter, ou no LinkedIn, onde está a íntegra do papo que eu tive essa manhã com o Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa, e com outra economista-chefe, a Carla Genta, da CM Capital, justamente sobre esses riscos em alta. Riscos que podem ser ainda mais acentuados quando o Fed resolver tirar o seu time de campo, enxugando a farta liquidez em proporções inéditas que ele tem provido desde o começo da crise. Sexta-feira tem Jackson Hole, lá nos Alpes de Winston. Nem sei falar, é Winston? Enfim, lá nos Alpes dos Estados Unidos, o banqueiro dos banqueiros, Jerome Powell, deve trazer a data para essa retirada de estímulos. E aí, salve-se quem puder. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Fico por aqui, meu forte abraço, meu apelo para que se cuide, pois a pandemia, infelizmente, está acabando, mas ainda não acabou. Grande abraço, até a próxima e tchau.